Vamos lá. Boa tarde, tudo bem com vocês? Conseguem me escutar direitinho? Sim. Excelente. Pessoal, boa tarde. Verificação da frequência. Responda ao presente, ok? Vamos lá. Ana Luísa. Beatriz. Presente. É só responder aí presente, por favor. Brenda. Camilo. Gabriel. Gustavo. Isabela. João Pedro. João Pedro Sarmento. José Rafael. Judson. Júlia Lima. Júlia Lima. Júlia Marchiori. Karina Coutinho. Karina Moreno. Lara Castro. Lara Cristina. Lara Fiorino. Lara Gouveia. Lara Nunes. Tô aqui, professor. Lara Romano. Larissa Amaral. Larissa Martelete. Laura Esperandio. Pietro. Raine. Arthur Graci. Presente, professor. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Douglas. Presente. Henrique. Presente, professor. Boa tarde, Henrique. Boa Júlia tarde. Gama. Presente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, professor. Letícia Cláudio. Presente, professor. Boa tarde, Letícia. Letícia Rashibara. Presente. Boa tarde, Letícia. Letícia Barreto. Lívia Dalla. Lohana. Lucas de Brito. Presente, professor. Lucas Gomes. Presente, professor. Luísa Campos. Presente. Bom dia, boa tarde, Luísa. Boa Luísa tarde. Barbosa. Boa tarde, professor. Presente. Marcelo Zanon. Boa tarde, professor. Márcio. Marciele. Presente, professor. Marco Antônio. Presente, professor. Maria Carolina. Presente. Maria Lara. Presente. Mariana Quirino. Matheus. Presente. Matheus Alves. Presente, professor. Matheus Mota. Presente, professor. Vitor Hugo. Presente. A Lohana mandou presente no chat também, professor. Ciente, Vitor. Muito obrigado. Iago de Faria. Boa tarde, professor, e presente. Boa tarde, Iago. Ana Carolina de Vasconcelos. Presente. Marcela Gonçalves. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus. Presente. Natália Piana. Presente.
Thaís Otelli, Presente. Tayla. Tayla. Presente. Boa tarde, Tayla. Tainara Moreira. Presente, professor. Thaisa. Presente. Tiago. Presente. Vitória Almeida. Presente. Vitório César. Presente. Walter Ballarini. Presente. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Wellen. professor. Presente, professor. Boa tarde, Wellen. Boa tarde. Wellington. Presente, professor. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, professor. Professor, Pois então, Arthur. daqui a pouco nós vamos ter prova para prestar para as monitorias Uhum. e o edital pede para que a gente chegue uma meia horinha antes. Tem problema se a gente sair um pouquinho antes da aula? Não, de forma alguma, Arthur. A aula está sendo gravada. Aí depois eu peço só a gentileza para você poder assistir a aula. E eventuais dúvidas e perguntas que vocês tiverem, por favor, não deixem de tirar no chat ou na nossa próxima aula, tá bom? Teria imenso prazer em responder a cada dúvida de vocês, tudo bem? E desde já eu desejo uma boa prova para vocês. Consegue me escutar Muito obrigado, direitinho? professor. Imagino. Consegue me escutar? Todos conseguem me escutar? Ok, vamos lá. Vocês de casa estão conseguindo ver o slide da aula? Sim, professor. Excelente, vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Eu desejo que vocês aproveitem esta aula, foi feita com muito carinho. Peço para que os que estão de forma remota coloquem o microfone no mudo. Como de praxe, ao final da aula, eu sempre disponibilizo um horário para tirar dúvidas, curiosidades que vocês tenham sobre este tema tão importante para a medicina humana, principalmente em países em desenvolvimento. Vamos lá. Nossa aula de hoje falará sobre os protozoários de importância intestinal, tá bom? Na nossa última aula falamos sobre os protozoários entéricos, os não etéricos, abordamos as amebas de vida livre associadas às infecções do encéfalo, às encefalites, e também de importância na ocular, na superfície ocular, tá bom? As principais bibliografias utilizadas para esta aula foram Parasitologia Contemporânea, segunda edição do Marcelo Urbano Ferreira, o Tratado de Infectologia, a quinta edição, apesar de a sexta já estar disponível também comercialmente, mas eu utilizei a quinta edição do professor Ricardo Veronese, In Memoriam, e Roberto Focaccia. Também utilizei o livro do José Rodrigues Coura, do professor Coura, Dinâmicas das Doenças Infecciosas e Parasitárias. E também um livro que eu aconselho bastante, é o livro do Walter Tavares e do Luiz Roberto Marinho, que fala sobre as rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. No caso, eu utilizei, foi a quarta edição. Como leitura complementar, eu sugiro também
a leitura desses 3 artigos, que, na minha opinião, são 3 artigos muito importantes, atuais, contemporâneos, que fazem uma abordagem bastante contemporânea das principais parasitoses intestinais associadas aos protozoários. Se vocês tiverem interesse, eu também posso disponibilizar estes artigos lá na parte de materiais de apoio, né, no painel do aluno, para que vocês possam fazer o download e conseguirem lerem com mais calma esses 3 artigos. Mas, sem dúvida, são 3 artigos imperdíveis, tá? Associados aos diferentes protozoários que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. Bem, a partir de hoje, falaremos sobre os protozoários. Nas nossas próximas aulas falaremos sobre os eumintos, que são os principais parasitas intestinais que acometem o ser humano. Aí eu pensei, por que não iniciar esta aula colocando uma breve tabela comparativa entre os principais parasitas intestinais humanos, que nós vamos classificar como protozoários, que é o tema da nossa aula de hoje, e os eumintos. Então vamos lá. Sabemos que os protozoários, eles são seres unicelulares. E o que seria um ser unicelular? Vamos lembrar de bases morfológicas, né? Os seres unicelulares, eles são quando uma única célula é capaz de executar todas as funções vitais de uma forma independente. Enquanto os eumintos são seres pluricelulares. O que seriam os seres pluricelulares? É quando diferentes células especializadas são capazes de executar funções distintas em um mesmo organismo. Então, seres unicelulares para os protozoários, seres pluricelulares para os eumintos. Quanto aos protozoários, veremos que eles podem serem subdivididos em protozoários ameboides, que estabelecem locomoção pela emissão de pseudópodes. E sabemos que os pseudópodes eles são projeções da membrana plasmática que promovem a característica de locomoção, seja ela unidirecional ou bidirecional. Também existem os protozoários flagelados, que se locomovem pelo batimento flagelar, como o próprio nome já diz. Os protozoários ciliados, que se locomovem por cílios. E os esporozoários, que atualmente são denominados de coccídeos, ok? Coccídeos. Vamos abranger os coccídeos na nossa aula de hoje. Lembrando que os coccídeos, eles são parasitas teciduais obrigatórios, né? E geralmente eles não apresentam locomoção. Reparem então que um aspecto importante de classificação dos protozoários está pautada principalmente na propriedade de locomoção. Enquanto os eumintos, eles podem ser subdivididos em 2 tipos principais, popularmente denominados de vermes redondos, e esta é uma observação clínica importante, inclusive, para um diagnóstico prévio. E quem seriam esses vermes redondos? Os nematódeos. Os nematódeos, eles são caracterizados por apresentarem um corpo alongado, um corpo cilíndrico e não segmentado. Enquanto os vermes chatos podem ser classificados como cestódeos ou nematódeos. Qual a diferença, professor, entre o cestódio e o nematódio? Sendo que os 2 são vermes chatos. Vamos lá. Professor, você está confundindo, eu acho o nome. É trematódios, né? O outro chato. Isso. Os cestódios, eles apresentam o corpo achatado e os trematódios também apresentam o corpo achatado. É isso? Sim, mas você estava falando que os cestódios e os nematódios eram de corpo chatos, não? Ah, desculpa. Então vamos corrigir. Obrigado, Iago. Os nematódios, eles apresentam o corpo cilíndrico, enquanto os cestódios e os trematódios apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente.
Agora, qual a diferença, né, entre um cestódio e um nematódio? Está quanto à segmentação desse corpo achatado. Os cestódios eles apresentam corpo segmentado, enquanto os trematóides apresentam corpo não segmentado. O que reflete exatamente na estrutura macromorfológica. Os cestóides apresentam uma morfologia muito semelhante a uma fita, enquanto os trematóides apresentam uma macromorfologia muito semelhante a uma folha. Estamos falando de indivíduos, quando falamos de eumintos, estamos falando de indivíduos jovens e indivíduos adultos que podem ser facilmente observados a olho nu, que são excretados juntamente com um bolo fecal. E durante nesse produto de excreção, esses indivíduos eles podem ser facilmente observados. E essa observação é o suficiente por uma classificação prévia dentro dos eumintos quanto aos nematódios, cestódios e os trematódios, ok? Mas vamos enfatizar, vamos focalizar nos protozoários, que é o tema da nossa aula de hoje. Professor, todos os protozoários intestinais, eles são parasitas? A resposta é não. Grande parte, se não a maioria dos protozoários intestinais, eles se apresentam como seres comensais. Em linhas gerais, não relacionado à patogenicidade em humanos. Ok? E por este motivo, são protozoários que, ao serem observados no exame parasitológico de fezes, dispensam o estabelecimento de terapia. Ok? De terapia antiparasitária. Comumente, então, no exame parasitológico de fezes, nós podemos observar a presença de vários protozoários intestinais, principalmente do gênero Entamoeba, como Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, algumas outras espécies importantes, como Endolimucus nana, são comumente observados no exame parasitológico de fezes. E não necessariamente estão associados a um quadro clínico que necessita de tratamento, que necessita de uma intervenção terapêutica. Muita atenção a este detalhe. E quanto aos protozoários de importância médica? Aqueles protozoários que, quando detectados, eles exigem uma intervenção terapêutica. Bem, em geral, esses protozoários são divididos em 4 grupos principais. Os flagelados, e aí nós podemos citar 2 espécies de flagelados importantes, Giardia duodenalis e Entamoeba fragilis. Os ameboides, e aí nós podemos citar 2 espécies importantes de amebas, como Entamoeba histolítica e Blastocystis hominis. Os coccídeos, e aí eu gostaria de falar sobre 3 gêneros importantes, Cryptosporidium, Cytoisospora e Ciclospora. E o 4º grupo, também importante, é um ciliado da espécie Balantidium coli. Vamos iniciar falando de giardíase, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado uma zoonose. Em linhas gerais, a giardíase ela é contaminada principalmente a partir de corpos d'água, de elementos hídricos pristinos. E o que seria um elemento pristino, um elemento hídrico pristino? É aquele corpo d'água que ele dificilmente apresenta acesso à matéria orgânica de origem humana. Em linhas gerais, o ambiente pristino ele tem uma baixa característica de presença humana. Então, em linhas gerais, esses ambientes pristinos eles são comumente habitados por animais silvestres e, eventualmente, por alguns animais domésticos. Estamos falando de lagos montanhosos, riachos em reservas ecológicas, corpos d'água em ambientes de floresta intocada,
e assim por diante. Tá legal? Então, por esse motivo que a giardíase, ela tem uma característica muito interessante de ser uma doença zoonótica. E nesse cenário, o ser humano se insere, principalmente quando ele ingere esta água deste ambiente pristino, tendo a impressão, a falsa impressão, que aquela água pode estar limpa, ausente de patógenos, de enteropatógenos principalmente. É aí que se insere a giardíase no hospedeiro humano, ok? Então, muita atenção à característica da anamnese desses pacientes com suspeita de giardíase, principalmente nos locais prévios que ele visitou, até o início dos sintomas. É uma característica muito peculiar, tá legal? Que pode, inclusive, sugerir fortemente o estabelecimento da giardíase frente a outras patologias entéricas, que nós vamos ver adiante. Lembrando que este protozoário, Giardia duodenalis, que em algumas bibliografias também pode ser citado como Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, são 3 espécies que convergem para a mesma patologia, giardíase, ok? Então, Giardia lamblia, Giardia intestinalis e Giardia duodenalis são sinônimos para giardíase. Bom? Este protozoário, então, quando em interação com o humano, habita a região do intestino proximal. Então, vocês que estão com o caderno, anotem giardíase, humano, intestino proximal. É a dica que eu dou, porque nós vamos falar de várias parasitoses. E vocês vão reparar que cada uma dessas parasitoses apresenta uma predisposição por um sítio intestinal específico. É a dica de ouro que eu posso dar para vocês. Vamos lá. Este protozoário, ele apresenta 2 formas morfológicas distintas. A forma cística, que nós sabemos, na nossa última aula, ser a forma de resistência do protozoário, e a forma trofozoítica, que é a forma proliferativa, é a forma de locomoção, é a forma pela qual, de trofozoito, se ele se prolifera, ele secreta enzimas. É a forma com a qual esse protozoário, esse trofozoito, ele consegue invadir camadas profundas do epitélio, degradar mucosa e assim por diante. O trofozoito é a forma mediadora de adesão do protozoário. Trofozoito adere, cisto não adere, ok? Então, o cisto, ele decanta, ele sedimenta, quando ele encontra um ambiente propício, ele desincista, liberando a sua forma trofozoítica, que é a forma proliferativa, de alimentação, de secreção de enzimas, de degradação de mucosa, ok? Lembrando que o trofozoito de giardíase, hoje nós temos o conteúdo teórico, mas vocês verão os trofozoitos de giardíase nas nossas aulas práticas. Ele tem um formato micromorfológico muito semelhante a uma pera. E também apresenta um pleomorfismo, tanto de largura quanto de espessura. Uma outra característica bastante evidente do trofozoito de Giardia duodenalis é a presença de múltiplos flagelos. 4 pares de flagelos, ok? Além de 2 núcleos proeminentes. Então, o trofozoito de Giardia, ele tem 2 núcleos. Todo trofozoito de Giardia tem 2 núcleos, ok? Esses núcleos são bastante proeminentes. Além do aspecto micromorfológico de pera, presença de múltiplos flagelos, simetria bilateral, 2 núcleos proeminentes, o trofozoito de Giardia também apresenta uma estrutura bastante peculiar, que é um disco adesivo na sua face ventral. E esse disco adesivo, como o próprio nome já diz, é o principal mediador de
adesão. Adesão à mucosa intestinal. Lembrando que a mucosa intestinal ela é passível de movimentos peristálticos e também do próprio fluido intestinal. Então, se esse protozoário não tiver um mecanismo muito eficaz de adesão, ele pode ser facilmente removido, chamando atenção, então, para a propriedade adesiva desse disco ventral. Tudo bem? Além disso, essa fixação ela é exacerbada principalmente na mucosa do duodeno e do jejuno. Então, já estamos especificando a localidade do trofozoito de Giardia duodenalis. Mucosa do duodeno e mucosa do jejuno. Aconselho vocês a tomarem nota desses sítios anatômicos, eles são muito importantes. Tá legal? Professor, ocorre o descistamento, a proliferação, e está escrito aqui que ocorre novamente o cistamento. Sim, porque quando esse cisto, quando este trofozoito, ele é submetido a condições extremas, como, por exemplo, o baixo pH do suco gástrico, ou sais adstringentes biliares, esse trofozoito, para não morrer, ele promove novamente o encistamento. Encistou, não adere. Então, encistou, ele novamente fica suscetível, em suspensão, se mistura ao bolo fecal e é eliminado no ambiente. Ok? Professor, repete, por favor, por que ele insista depois de ser fixado já? Ok. Na mucosa, quando ele se encontra na mucosa do duodeno e do jejuno, como um processo de proliferação, eventualmente esses trofozoítos, Iago, eles podem estar suscetíveis à ação do suco gástrico e dos sais biliares, que são condições nocivas para a sobrevivência desse trofozoito. Lembrando que o trofozoito ele não apresenta um aspecto de resistência tão evidente quanto o cisto. Então, esse trofozoito, para ele não morrer, pela ação dessas propriedades gástricas e intestinais, ele promove esse encistamento. E, através do encistamento, através do estágio cístico, ele não permanece aderido, então ele fica em suspensão, se mistura ao conteúdo fecal e é eliminado para o ambiente. Tudo bem? Entendi. Obrigado, professor. Perfeito. Ok, obrigado a você, Iago. Bem, vamos lá. Os trofozoítos, professor, podem ser eliminados também nas fezes ou são basicamente os cistos eliminados? Não, os trofozoítos também podem ser eliminados nas fezes. Mas existe uma característica intrínseca das fezes quando associadas à eliminação dos trofozoítos. Basicamente, os trofozoítos eles são observados no líquido duodeno jejunal, misturado às fezes, e quando existe líquido duodenal associado às fezes, uma das principais propriedades dessas fezes é serem fezes soltas. Fezes soltas estão geralmente associadas à excreção de trofozoítos. Nós vamos entender depois por que as fezes são soltas. O que esses trofozoítos fazem no intestino para essas fezes se tornarem fezes soltas e, consequentemente, eles serem eliminados para o ambiente. O principal estágio morfológico eliminado é o estágio de cisto, mas os trofozoítos também podem ser eliminados, ok? Principalmente no formato de fezes soltas. Lembrando que os trofozoítos, uma vez eliminados para o ambiente, através dessas fezes, eles são muito suscetíveis ao estresse ambiental. E geralmente esses trofozoítos eles morrem, porque eles sofrem esse choque, esse estresse ambiental da condição associada ao hospedeiro humano. Quando são eliminados, eles reconhecem aquele ambiente externo como um ambiente nocivo e geralmente esses trofozoítos morrem. O processo, pessoal, de encistamento e desencistamento não é um processo rápido, não. É um processo demorado.
em torno de 1 a 2 horas, esse processo de encistamento. Então, esse é o prazo na qual os trofozoítos, quando em contato com o ambiente, eles morrem. Okay? Aqui nós estamos demonstrando, né, todas as estruturas celulares, características peculiares de um trofozoito de Giardia duodenalis. Quanto aos cistos, os cistos também apresentam um pleomorfismo muito importante, que só pode ser visualizado na microscopia óptica. Eles apresentam uma parede externa muito bem definida, que nós vimos na nossa última aula, constituída por endocisto e ectocisto. E uma peculiaridade dos cistos maduros de Giardia duodenalis é a presença de 4 núcleos. Opa! Professor, você falou que o trofozoito de Entamoeba histolítica ele tem 2 núcleos. E você está falando que um cisto maduro ele tem 4 núcleos. Isso quer dizer que um cisto maduro pode dar origem a 2 trofozoítos. Mas eu gostaria de ir além com vocês. Cisto maduro tem 4 núcleos. Isso quer dizer que um cisto imaturo tem 2 núcleos. Mas existe uma importância ainda clínica dessa observação celular. Um cisto imaturo, quando eliminado no ambiente, ele está associado, ele pode estar associado a uma infecção precoce. A uma infecção precoce. Ou uma fezes recém-eliminada no ambiente. Enquanto um cisto maduro, ele está associado a uma infecção bem estabelecida. Ok? Então, a observação de cistos com 2 núcleos ou 4 núcleos no exame parasitológico tem um significado muito grande para o curso clínico da doença. Uma simples observação do número de núcleos de um cisto. Ok? Vamos lá. Cistos são mais resistentes do que os trofozoítos. Então, quando excretados no meio ambiente, principalmente em corpos d'água, podem sobreviver por um longo período de tempo. Lembrando que estes cistos de Giardia, eles apresentam uma sobrevida melhor em corpos d'água submetidos a baixas temperaturas. Águas de montanha, água gelada, lençol freático, água subterrânea, poço artesiano e assim por diante. Esta é uma imagem de exame parasitológico de fezes, demonstrando a presença de trofozoítos que foram previamente curados. Apesar do exame parasitológico ser geralmente realizado com fezes frescas, sem a necessidade de coloração, porque os trofozoítos são muito evidentes de Giardia duodenalis, ok? Qual é o seu nome? Laísa? A Laísa fez uma pergunta, professor, a presença desses cistos com 4 núcleos, com 2 núcleos. Geralmente o cisto com 2 núcleos, ele predispõe a uma infecção aguda. E o cisto com 4 núcleos predispõe a uma infecção crônica. Tá legal? Muito bem estabelecida. Geralmente apresenta um curso maior. Tá bom? Respondi, Laísa? Sobre a infecção, nós sabemos que o cisto é o principal estágio infectante, mas isso não quer dizer que se nós ingerirmos trofozoíto, nós não podemos contrair giardíase. Pode sim. Mas existe um detalhe muito importante quanto à carga parasitária. Um trofozoíto, e sabemos que o trofozoíto ele apresenta mecanismos de adesão. Então, geralmente, os trofozoítos estão associados à ingestão de alimentos, porque eles têm que estar aderidos ao alimento. Mas os trofozoítos, para mediarem a giardíase,
eles precisam de ser ingeridos em uma alta carga parasitária, em uma alta concentração. De forma que esses trofozoítos, quando ingeridos, eles podem causar um tamponamento importante do trânsito pelo estômago. E essa é uma das características da giardíase associada à ingestão de trofozoítos. Enquanto o cisto, geralmente, está associada a uma baixa carga parasitária para que ele possa ser mediador de infecção humana. E essa é uma das principais características, né, do estágio infectante. Causar infecção sobre uma baixa concentração celular. Okay? Por esse motivo que o cisto é o principal estágio infectante da doença. Sendo que a disseminação ela pode ocorrer principalmente pela transmissão fecal-oral, através da ingestão de alimentos, água, principalmente água contaminada. Pode ocorrer também a transmissão direta entre indivíduos, que apresenta geralmente maior prevalência, a transmissão direta entre indivíduos. É uma parasitose associada a instituições com incontinência fecal, associada à falta de higiene, principalmente condições sanitárias precoces, ok? Nestes casos, a giardíase ela é classificada como uma giardíase hiperendêmica. Hiperendêmica. Várias casas, por exemplo, fazem captação de água do mesmo poço artesiano. Só que esse poço artesiano, por exemplo, foi construído perto de uma fossa séptica. Então, consequentemente, pode ser uma fonte de giardíase hiperendêmica. Tudo bem? Sendo que as crianças representam o principal grupo de risco da giardíase, e não apenas para aquisição, mas também para transmissão, principalmente mediadores de infecções secundárias de familiares. Lembrando que a giardíase está comumente associada a enteropatias, e nós vamos ver o porquê mais adiante. A transmissão interpessoal comentada no slide anterior geralmente ocorre por contato sexual através da transferência direta de cistos infecciosos, ok? Do ponto de vista ambiental, a água é a principal fonte de dispersão da giardíase. Comentamos sobre a água subterrânea, sobre a água de poço artesiano, mas eu preciso falar para vocês que a água oriunda de poços profundos geralmente é uma água segura, porque essa água, até ser disponibilizada nesse lençol hídrico, ela sofre um processo de filtração bastante eficiente através dos vários estratos do solo e do sedimento, capaz de remover os cistos do parasita. Ok? No entanto, a água superficial, esta água superficial que nós encontramos, né, em montanhas, em reservatórios, utilizadas para hidratação, depois daquela longa caminhada até o pico da montanha, encontramos aquela poça d'água cristalina, geladinha, decidimos tomar aquela água para hidratar, para matar a sede, e ali pode ser uma fonte importante de disseminação de giardíase. Ou de reservatórios. Não é o caso, mas existem cidades, nós já comentamos sobre isso na nossa aula anterior, que pessoas se utilizam de reservatórios para atividades recreacionais, por exemplo. E aí sim, representa uma importante fonte de disseminação de giardíase. Ok? Lembrando que os cistos, dado a estrutura da parede cística, endo e ectocisto, geralmente esses cistos eles apresentam propriedades muito importantes de resistência a níveis elevados de cloração. Então essa água ela pode ser tratada, ela pode ser clorada,
mas não significa que, eventualmente, cistos de giardia serão inativados. Ok? Chamando a atenção para um aspecto que nós comentamos anteriormente sobre a gestão do recurso hídrico que é destinado para o consumo humano. Por este motivo, todas as empresas de fornecimento municipal de água têm um laboratório de análises e essas águas estão periodicamente sendo analisadas. Não apenas contra a presença de patógenos bacterianos e virais, mas também a presença de protozoários. Ok? Lembrando que a contagem de coliformes, denominada de colimetria, tanto de coliformes totais e coliformes fecais, não tem grau nenhum de relação com a contaminação hídrica pelo parasita. Porque a gente pode pressupor, bem, se tem um nível elevado de coliformes, também tem um nível elevado de cistos de giardia, e vice-versa. Essa relação, ela é errada, não existe essa relação, ok? Estamos falando de corpos d'água de espaço físico bastante grande, estamos falando de mananciais de vários quilômetros de área, né? De riachos, de lagos realmente bastante grandes. Então é muito difícil identificar a fonte de disseminação desse protozoário no ambiente. E geralmente os indivíduos portadores de giardíase, 2/3 desses indivíduos eles são assintomáticos, aumentando assim ainda mais a dificuldade de detecção da fonte de dispersão desse protozoário. Ok? Geralmente, por ser uma parasitose intestinal distribuída globalmente, os viajantes, sejam eles viajantes de turismo ou viajantes de trabalho, são outro grupo de risco importante para a giardíase, porque eles podem, inclusive, fazer uso de águas que não conhecem a fonte de tratamento. Então, eles são um público bastante suscetível à giardíase. Lembrando que muito desse público que viaja a turismo, né? E quando você vai viajar a turismo, você quer aproveitar as belezas naturais do local e termina esquecendo das parasitoses de veiculação daquela determinada região. Não estuda antes as parasitoses associadas àquela região. É muito difícil um viajante estudar antes as doenças que tem naquela região. E é muito importante que se estude, tá, pessoal? Muito importante. Por exemplo, agora nos meses de junho e julho é o verão norte-americano. É o primavera e o verão norte-americano. As férias de verão. E nos Estados Unidos é muito comum essas pessoas se utilizarem das piscinas públicas para se banharem porque é verão. Então existe uma aglomeração muito grande de pessoas e a ocorrência de giardíase nos 2-3 meses que se seguem aos períodos de verão dos estados norte-americanos é relativamente alta. Ok? Quanto ao ciclo evolutivo, basicamente gostaria de chamar a atenção de vocês para o estágio infectante do cisto. Já falamos bastante sobre o ciclo evolutivo da giardíase. Esse cisto inicialmente se deposita no intestino delgado, ocorre o descistamento, lembrando que ocorre o descistamento com a liberação do trofozoito. Esse trofozoito ele apresenta uma migração inicial para a região proximal do jejum e também para a mucosa do adenal. E lá nesses locais, esse trofozoito estabelece reprodução. O trofozoito reproduz de forma assexuada, por fissão binária. Todo trofozoito de protozoário se reproduz assexuadamente por fissão binária. Ok? E uma vez que esses trofozoitos se encontram, principalmente na região proximal do jejum, eles estabelecem fixação nessa região e começam um intenso processo de proliferação. E como resultado desse processo de proliferação, existe a secreção de enzimas, geralmente são enzimas
citolíticas por esses trofozoítos. E são essas enzimas que eles secretam as principais responsáveis pela degradação das vilosidades na borda em escova da mucosa, principalmente da mucosa jejunal e duodenal. Ok? Lembrando que esses trofozoítos, eles podem residir inicialmente, nessa camada superficial do epitélio, ou de forma pouco comum, mas também pode ocorrer, a invasão desse espaço entre as células epiteliais. Nós falamos, então, sobre a degradação dessas vilosidades, E essa degradação dessas vilosidades intestinais, elas podem sim acarretar alterações funcionais importantes que envolvem a capacidade de absorção do intestino delgado. Nós sabemos que uma das propriedades das vilosidades, quando comparado, por exemplo, aos estereocílios, as vilosidades têm a propriedade de absorção. E essas vilosidades são degradadas. Consequentemente, o processo de absorção ele fica prejudicado. A água que deveria ser absorvida, então, ela é eliminada. Estou falando processo mediado pela proliferação de trofozoítos. Ok? Mas eu vou além do processo de degradação dessas vilosidades. Uma vez que essas vilosidades elas são degradadas, também ocorre uma diminuição da síntese de enzimas digestivas que estão associadas à borda em escova da mucosa epitelial. E essas enzimas, uma dessas enzimas, cuja síntese fica prejudicada, é a lactase. Síntese de lactase prejudicada, qual o principal sintoma do paciente? Intolerância à lactose. O paciente, então, principalmente na fase crônica, da giardíase, ele desenvolve intolerância à lactose. Mas, doutora, eu nunca tive intolerância à lactose. Foi eu começar a sentir esses sintomas desde quando eu voltei de viagem. Eu não posso mais tomar leite, tomar um iogurte, comer um queijo, que eu passo mal. Muita atenção a essa informação, hein? Muita atenção, porque ela é uma informação sugestiva de giardíase. Muita atenção. Tá legal? Ah, você viajou? Você foi para onde? Ah, eu viajei para as montanhas. Para as montanhas do Espírito Santo. E lá você fez o quê? Ah, eu fiz uma caminhada, um trekking, fiz uma escalada, tomei uma água da montanha, porque é uma água geladinha. Muita atenção à anamnese associada à giardíase. Ok? Professor, quanto tempo Pois mais ou menos demora até a pessoa se infectar, até a giardíase se instalar nas bordas, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Iago. Ah, tá, obrigado. Sobre o período de incubação, ok? Bem. Ok. Vamos lá. Então, existe uma deficiência na degradação de disacarídeos, gerando, assim, uma intolerância à lactose. Uma pergunta feita previamente pela colega. Professor, essas vilosidades degradadas, elas se regeneram? Sim, toda célula tem sua capacidade de regeneração. Essas vilosidades, elas são degradadas, elas são regeneradas, as células são regeneradas, constantemente regeneradas. Só que, além das vilosidades, também precisa de ter a síntese da lactase regenerada. Então, é um processo bastante lento, esse de recuperação, mas não é irreversível, ok? Ok, então, além da deficiência da lactase, em geral, o paciente também apresenta hipocloridria. O que seria a hipocloridria? Uma baixa produção de ácido clorídrico. Consequentemente, o pH do suco gástrico ele fica desbalanceado, podendo induzir
a uma infecção secundária, geralmente infecção bacteriana, mediada, por exemplo, por Helicobacter pylori. Então, úlcera gástrica pode estar associada também a uma causa secundária da giardíase, principalmente devido à redução da secreção de suco gástrico estomacal. Além disso, pode haver também uma eventual disbiose, que pode acometer todo o aspecto metabólico, funcional do trato gastrointestinal, podendo, inclusive, e nós sabemos muito bem do modo de patologia, podendo, inclusive, ter comprometimento na atividade cognitiva. Ok? Então, muita atenção. Em pacientes portadores de fibrose cística ou com deficiência de imunoglobulina, geralmente os sintomas eles se expressam de forma mais severa. 2/3 dos indivíduos portadores dessa parasitose são assintomáticos, sendo que a fase aguda da giardíase ela é caracterizada por um período de incubação que pode variar entre 1 a 3 semanas. Porém, eu gostaria de ressaltar a proeminência nessa primeira semana de processos como diarreia aquosa. Estamos falando de diarreia aquosa. Consequentemente, estamos falando de eliminação de trofozoítos nessa primeira semana. Muita atenção. Eliminação de trofozoítos. Cólicas abdominais associadas a náusea, flautulência, fezes com odor pútrido, eructação sulfurosa e fadiga excessiva. Nas 2 semanas que se seguem a esses sintomas, geralmente ocorre essa diminuição sintomatológica, né? Então, muito importante ressaltar essas 3 semanas. Na primeira semana, de uma forma mais intensa, e ela diminui subsequentemente. Na fase crônica, que apresenta uma persistência maior do que 3 semanas, geralmente o paciente começa a evacuação de fezes soltas, não diarreicas, ou seja, nessas fezes estão presentes maior quantidade de cistos ou de trofozoítos? Cistos. Fase aguda, trofozoíto. Fase crônica, cistos. Ok? Vejam que não são fezes diarreicas. São fezes moles e com alto teor de gordura. Geralmente, o paciente relata uma concentração aumentada de gases na região abdominal, bem como cólicas, borborismo, que é exatamente, né, um ruído produzido pelo deslocamento de gases por entre os líquidos contidos na luz intestinal. Geralmente, esses borborismos eles são auditivos à distância, ok? Bem como flautulência e arrotos. Em geral, não é uma parasitose associada a processo febril. Muita atenção. Mas sim, o paciente pode apresentar mal-estar na sua fase crônica, fadiga e também depressão. É aqui na fase crônica que pode ocorrer a intolerância à lactose, conforme mencionado anteriormente. Esta fase crônica ela é caracterizada principalmente por um curso remitente, onde há uma alternância entre o período assintomático com períodos de exacerbação dos sintomas, períodos de constipação e períodos de evacuação, principalmente de fezes líquidas, seguidos de fezes soltas, porém não diarreicas, e novamente períodos de constipação. É uma característica da fase crônica da giardíase. Geralmente, crianças apresentam uma baixa absorção de água e, assim, consequentemente, também uma perda de peso bastante importante. Pode ocorrer disseminação do trato digestório para outros órgãos e tecidos, principalmente para os ductos biliar e pancreático, onde geralmente esse protozoário ele pode dar início a processos inflamatórios graves, como colecistite, colangite
e hepatite granulomatosa. Em linhas gerais, muita atenção. Pacientes, por exemplo, com colangite, o médico generalista procura por marcadores de inflamação, mas esquece da base, da fonte dessa inflamação, que muitas vezes pode ser uma fonte parasitária. E aí está o diferencial do médico de excelência. Ok? Muita atenção. Eventualmente, em casos extremos, pode haver comprometimento da função hepática exócrina. O diagnóstico, uma vez que há um período de alternância entre a exacerbação dos sintomas e o período assintomático, sugere-se a coleta de 3 exames em dias alternados. Ok? Exatamente para potencializar a detecção laboratorial do trofozoito. Lembrando que na fase aguda, a eliminação de trofozoitos. Os trofozoitos são suscetíveis ao ambiente. Isso quer dizer que, uma vez colhido no pote, naquele pote específico para análise parasitológica, se não houver a presença do conservante, esse trofozoito pode degradar, resultando assim em um resultado falso negativo. Por isso que os frascos de coleta para análise parasitológica de fezes, eles contêm aquele preservante, exatamente para preservar a forma trofozoítica do protozoário. Ok? Uma vez que a forma cística, ela pode ficar viável por um longo período de tempo sem degradação. Tá bom? Geralmente, outros exames laboratoriais demonstram ausência de leucocitose e eosinofilia. Tá bom? A ausência de alterações radiológicas significativas. E aí chama atenção, basicamente, para a identificação de cistos e trofozoitos, principalmente de cistos, na análise parasitológica. Trofozoitos, geralmente, na fase aguda da infecção. Bem, sobre diagnóstico diferencial, giardíase a ser considerada no diagnóstico diferencial, principalmente de síndromes diarreicas de origem infecciosa. E quando eu falo infecciosa, estou falando de viral, principalmente rotavírus, e bacteriana, Shigella, Salmonella, E. coli, Staphylococcus, e assim por diante. E também de origem inflamatória, principalmente doença celíaca, né? E assim por diante. Lembrando que a giardíase, ela pode ser distinguida desses processos infecciosos e inflamatórios, principalmente devido ao curso da doença, que ela apresenta um curso maior da doença. 3 semanas é um curso bastante grande de uma doença, né? Associada a muita desidratação, e também pela considerável perda ponderal, que não é característica de processos infecciosos e inflamatórios, a perda ponderal. Okay? Lembrando que viajantes, né, devem ser sempre informados sobre as doenças parasitárias daquela determinada região, para onde ele está se deslocando, da importância do consumo de água tratada, de água potável, de mesa, ok? Também do consumo de alimentos com higiene adequada. Em casos onde não houver a oferta de água potável de mesa, é importante providenciar a filtração dessa água e também da manutenção, de promover a manutenção do funcionamento adequado dos sistemas de filtração, principalmente fornecedores de águas municipais, considerando que os cistos eles são resistentes, né, aos procedimentos padronizados de cloração. E, por fim, também, né, o comportamento sexual de alto risco precisa de ser evitado. Quanto à amebíase, principal agente etiológico, entameba histolítica, ok? Entameba histolítica. Lembrando que, ao contrário da giardíase, que ela é uma zoonose, a amebíase, ela é uma antroponose. O que seria uma antroponose? Acho que é a primeira vez que vocês estão tendo acesso a esse termo. Antroponose
é uma patologia na qual o homem é responsável por 90% da transmissão daquele agente etiológico. Ok? Ao contrário da giardíase, que é uma zoonose, a amebíase é uma antroponose. Em geral, na amebíase, as infecções estão limitadas à região do cólon. Muita atenção, ok? Já mudamos, então, do duodeno e do jejum para o cólon, na amebíase. Assim como na amebíase, em grande parte, os pacientes se comportam como indivíduos assintomáticos, mas existe uma variação quanto à gravidade, quanto à severidade da doença, que inclusive pode desencadear em disenterias associadas, em disenterias acentuadas, que em indivíduos de maior susceptibilidade, imunocomprometidos, desnutridos, pode inclusive culminar no óbito. Os sítios extraintestinais de infecção, eles são considerados, vários sítios, nós falaremos mais adiante, sendo que o fígado é o sítio extraintestinal mais comum de ser parasitado por Entamoeba histolítica. Bem, a amebíase mediada por Entamoeba histolítica é uma espécie morfologicamente distinguível das outras espécies de amebas intestinais não patogênicas, como Entamoeba coli e Entamoeba rashmani, que eu falei anteriormente. Ela apresenta uma peculiaridade na sua virulência associada à fagocitose de eritrócitos. Fagocitose de eritrócitos é uma das principais características associadas à virulência de Entamoeba histolítica. Lembrando que esse protozoário, como todo protozoário, apresenta duas formas morfológicas importantes, que é a forma de trofozoito e a forma de cisto. Sendo o trofozoito eliminado em fezes soltas e sendo que ele é bastante suscetível às condições ambientais externas ao corpo humano. Reparem que nós podemos observar os trofozoitos de Entamoeba histolítica. Uma das características do trofozoito de Entamoeba histolítica é a presença desse cariossomo central associado ao nucleolo. Vocês verão nas aulas práticas e saberão que este é o trofozoito de Entamoeba histolítica, porque o cariossomo central, ele é constituído basicamente de cromatina supercondensada, ele está presente na parte central do núcleo. E essa é uma característica peculiar de Entamoeba histolítica. Quanto aos cistos, eles ocorrem junto ao cólon e são resistentes também ao suco gástrico. Aqui nós podemos observar características importantes de virulência do trofozoito de Entamoeba histolítica. Reparem essas estruturas, são exatamente eritrócitos que são fagocitados pelo trofozoito de Entamoeba histolítica. É um trofozoito que necessita do ferro para o estabelecimento do seu metabolismo intracelular. E este ferro ele retira exatamente da degradação eritrocítica. Ok? Nem todas as cepas de Entamoeba histolítica são invasivas. Então, esta frase era uma frase muito utilizada até 10, 15 anos atrás. Então, se falava, olha, algumas cepas de Entamoeba histolítica, elas são invasivas, outras cepas não são invasivas. Então, existia essa diferenciação. Bem, observavam-se que cepas patogênicas, porém não invasivas, estavam associadas a pacientes assintomáticos. Porém, todos os pacientes que apresentavam sintomas graves da doença, eles apresentavam trofozoitos com capacidade invasiva. Que aí foram observados que essas cepas que apresentavam essa característica invasiva foram classificadas como cepas patogênicas. E além dessa capacidade de invasão, ainda tinha a propriedade da eritrofagocitose. Sendo assim, com o advento das ferramentas de biologia molecular, uma nova espécie foi estabelecida, chamada de Entamoeba dispa. Entamoeba dispa
ela apresenta características patogênicas, porém não apresenta propriedades de invasão, ok? Sendo que apenas a entamébe histolítica é capaz de invadir o tecido, causando assim infecções extraintestinais, bem como a característica da eritrofagocitose. Como ocorre, então, essa característica invasiva associada à amebíase? Vamos lá. Antes de explicar um pouquinho sobre essa característica invasiva, preciso dizer para vocês que o trofozoito de entamébe histolítica é um dos poucos protozoários que estabelecem adesão com células epiteliais humanas mediadas por galactose. Ok? Mediadas por galactose. Então, hoje, existe, por exemplo, professor, existe vacina contra a amebíase? Existe fármaco específico contra a amebíase invasiva? Geralmente, esses fármacos eles são desenvolvidos exatamente voltados à eliminação da expressão de galactose pelo trofozoito, o que impossibilita esse trofozoito a aderir à mucosa intestinal, sendo que é um dos poucos que apresentam galactose como mediador de adesão epitelial, ok? Uma vez, então, que esse protozoário desincista se prolifera associado à mucosa, ele, então, secreta enzimas que promovem a invasão epitelial, e uma vez que ele já se encontra na lâmina própria, que geralmente é irrigada por vasos, esses trofozoítos eles podem ser disseminados por via hematogênica, sendo que o fígado é um dos principais sítios de infecção extraintestinal por esses trofozoítos. Quem migra não é o cisto, quem migra é o trofozoíto. Tem oxigênio, tem nutriente, tem muito ferro, porque tem muito eritrócito, então não tem por que insistar. Então, na forma de trofozoíto, ele migra pela via hematogênica, ok? Quanto à transmissão, geralmente esses cistos eles são eliminados nas fezes humanas, que são os principais responsáveis pelas infecções. Também pode ocorrer uma contaminação fecal-oral, que é responsável pela transmissão através do recurso hídrico ou através da contaminação de alimentos, bem como a transmissão interpessoal. Mas eu gostaria de chamar a atenção quanto à amebíase associada à falta de saneamento e aglomeração de pessoas. São dois aspectos que potencializam a transmissão da amebíase. A amebíase, cujo ciclo evolutivo é muito semelhante ao da giardíase, chamando a atenção para o estágio infectivo do cisto, ok? Esse cisto no intestino delgado desincista, os trofozoítos aderem, migram, proliferam, ok? Secretam enzimas, invadem mucosas, são disseminados de forma hematogênica para outros sítios, outros órgãos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês são os trofozoítos. Quando os trofozoítos eles permanecem confinados ao lúmen intestinal, geralmente esses indivíduos eles são indivíduos assintomáticos. E dessa forma, os cistos em contato com o suco gástrico, eles se misturam ao bolo fecal e são eliminados no ambiente. Característico da infecção não invasiva da amebíase. Em alguns pacientes, geralmente sintomáticos, esses trofozoítos eles apresentam a capacidade de invadir a mucosa intestinal, caracterizando assim a doença intestinal, ou serem disseminados de forma hematogênica para outros órgãos, que é o característico da doença extraintestinal. Outros órgãos como o fígado, o cérebro e os pulmões. Lembrando que esses cistos, uma vez que são ingeridos, eles são depositados no intestino delgado, onde sofrem desencistamento. Esses trofozoítos eles são denominados citosólicos pela sua capacidade de induzir morte celular,
e necrose tecidual, pela ação dessas enzimas que eles secretam, ok? E graças a essas enzimas ocorre a necrose local e também a formação de úlceras. Úlceras que são muito características na amebise a um formato de cantil nos achados anatomopatológicos. Então, uma biópsia do cólon que apresenta este formato característico a um frasco, a um cantil, mantendo a integridade do tecido adjacente, é característico de processo de degradação, processo ulcerativo, mediado por trofozoito de Entamoeba histolítica. Este achado histológico, ele é quase patognomônico de amebíase, ok? Doutor, nós temos um achado histológico no tecido do cólon. Tem uma degradação tecidual, mas nós não sabemos qual é o agente etiológico. Manda a foto para mim, por favor. Vocês recebem a foto e está lá. Um formato histológico bastante evidente de cantil. É patognomônico de amebíase, quando associados, por exemplo, à anamnese e ao exame clínico. Tudo bem? Lembrando que as áreas interpostas do intestino elas permanecem saudáveis e as áreas frequentemente parasitadas do intestino grosso são, inicialmente, o sécum e o colo ascendente, evoluindo para o reto sigmoide, o apêndice, os colos transversal e a descendente, finalizando no ilho terminal. Exames de imagem, a colonoscopia, conforme vocês estão observando nessas ilustrações, evidencia pontos bastante necróticos dessa mucosa intestinal, do intestino grosso, que é característico, e reparem que são vários pontos necróticos, característico de amebíase, ok? A amebíase, inclusive, em fase crônica. Fase crônica. E é a biópsia retirada desta lesão que, quando submetida ao estudo anatomopatológico, evidencia aquele formato de cantil. Uma análise exploratória da colonoscopia evidencia a forma de úlcera em cantil característico da amebíase. Lembrando que a infecção extraintestinal geralmente acomete o fígado, mas também pode estar associado tanto a abscesso cerebral e abscesso esplênico. Ou seja, estes trofozoítos são trofozoítos denominados de hematófagos, porque eles apresentam propriedades de eritrofagocitose, conforme vocês estão vendo, os eritrócitos intracelulares, nestas imagens. E esses trofozoítos, quando parasitam diferentes órgãos, diferentes tecidos, como, por exemplo, o fígado, reparem que não apenas superficialmente, mas também na lesão profunda, eles causam uma degradação bastante importante do tecido. Novamente aqui no fígado, evidenciando alguns trofozoítos, uma carga parasitária relativamente alta desses trofozoítos no tecido hepático. Também no pulmão, reparem a exuberância necrótica do parasitismo desse protozoário no tecido pulmonar. Uma biópsia, uma autópsia evidencia a formação, a presença desses trofozoítos. Reparem a presença de eritrócitos dentro desses trofozoítos. Aqui nós temos um outro trofozoíto, aqui um outro, e assim por diante. E os abscessos cerebrais, onde nós podemos observar vários pontos necróticos, tanto numa observação macroscópica, quanto também nos achados por imagem. Reparem que, geralmente, o processo necrótico ele é bastante grande. Ele é bastante exuberante, que é exatamente proveniente dessa migração do trofozoíto e secreção de enzimas que degeneram o tecido, tá bom? Apenas um pequeno gráfico ilustrativo para mostrar para vocês que é uma doença basicamente assintomática, mas que pode apresentar uma evolução clínica importante, que pode culminar, inclusive, no óbito do paciente.
Sobre os aspectos clínicos, é importante ressaltar, então, 4 formas importantes associadas à infecção intestinal: a disenteria amebiana, também associada a uma diarreia sanguinolenta, considerar que é um trofozoito hematófago, uma colite fulminante, uma apendicite amebiana e, finalmente, um ameboma do cólon, que muito se assemelha a uma lesão pseudotumoral. Então, cursa, neste caso dessa infecção intestinal, cursa com processos tumorais, ok? Não vou entrar muito no método do tratamento, porque será tema de aula específica sobre tratamento de agentes com agentes antiparasitários que vocês terão adiante. Apenas para ressaltar que a forma extraintestinal, né? Finaliza que horas a aula? Hã? Ótimo, obrigado. Bem, 4h55? Oh, meu Deus. Apenas ressaltando que a forma extraintestinal, que é a forma hepática, ela converge, né, na forma de necrose, na forma pulmonar, na forma cerebral e também na forma mais rara perianal. Apenas chamando a atenção para vocês que uma forma de tratamento diferente da forma intestinal para a forma extraintestinal. Existem métodos eficazes de prevenção e controle voltados principalmente, né, a evitar a ingestão de comida de fonte desconhecida, né, a prática sexual de forma específica, bem como a eliminação do ciclo da infecção com saneamento básico adequado e métodos de educação sobre vias de transmissão. Lembrando apenas o processo de cloração e infiltração da água, eles são limitantes para a disseminação da doença. Sobre as coccidioses, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 coccídeos importantes: Cytoisospora belli, Cryptosporidium, Cyclospora caetanensis, que apresentam o ser humano como hospedeiro definitivo. Hospedeiro humano que geralmente elimina cistos infecciosos junto ao bolo fecal e atuam como patógenos oportunistas, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Sobre a isosporise, reparem que esse coccídio, né, ele apresenta uma forma, o ocisto. Sempre que nós falamos de coccídeos, estamos falando da forma de resistência ocisto, ok? Não são mais cistos. Então, coccídeos, a forma de resistência é o ocisto. Essa é a estrutura de um ocisto. Dentro do ocisto, existem 2 esporocistos. Esporocistos, que em sua forma jovem são denominados de esporoblastos. E cada esporocisto deste abriga 4 esporozoítos, ok? Que são ocistos maduros. Então, quando eles estão na forma de ocisto maduro, eles abrigam 2 esporocistos e cada esporocisto 4 esporozoítos. Professor, eu estou vendo uma imagem aqui muito característica de uma coloração que nós já vimos em agressão e defesa, que é o Zil-Nielsen. Os coccídeos, eles apresentam uma característica de ácido resistência. Então, eles podem ser visualizados através do exame direto, através da coloração por Zil-Nielsen, que nós podemos observar nessa ilustração e nessa ilustração também no exame parasitológico a fresco, ok? Bem, no processo sintomatológico, assim como toda parasitose intestinal, tem a sintomatologia comum, mas eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para o processo febril. O processo febril é um processo muito comum associado às coccidioses. A infecção crônica geralmente apresenta duração longa, caracterizada por 10 evacuações por dia durante esse período, resultando assim em um processo de desidratação bastante intenso. Pode também haver uma disseminação extraintestinal, principalmente para linfonodos, fígado e baço. Eventualmente, por isosporise, o paciente pode evoluir para o óbito.
O exame histológico geralmente está associado a processos inflamatórios importantes, com presença de eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Também o paciente apresenta eosinofilia sanguínea e não é raro encontrar ocistos nas fezes desses pacientes. Sobre o ciclo da isosporíase, eu gostaria apenas de chamar a atenção de vocês para duas fases de reprodução. Os coccídeos eles são caracterizados por uma fase de reprodução assexuada e uma fase de reprodução sexuada. Essa é uma característica importante dos coccídeos quando comparado aos demais protozoários. Na reprodução assexuada, através da ingestão de oocistos maduros, esses oocistos eles eclodem e liberam os esporozoítos no lúmen intestinal. Esses esporozoítos, eles sofrem um processo chamado de esquizogonia, que é o processo de reprodução assexuada nos coccídeos, e esses esporozoítos, eles vão se diferenciar para a sua forma final de merozoítos. Esses merozoítos, eles se diferenciam em gametócitos, macho e fêmea. Sendo que o gametócito macho, quando fecunda o gametócito fêmea, característico da reprodução assexuada, ele gera a formação de oocistos imaturos. Estes oocistos imaturos que são eliminados no ambiente. Então, no ambiente, estes oocistos precisam de passar por uma fase de maturação até se tornarem novamente oocistos infectantes, reiniciando o ciclo. Quanto à criptosporidiose, cujo agente etiológico é o Cryptosporidium, existem várias espécies de Cryptosporidium. A principal delas é Cryptosporidium parvum. E geralmente ele habita a borda em escova da mucosa do intestino delgado. Borda em escova que também pode ser habitado pela Giardia duodenalis. Ok? Lembrando que é uma característica muito importante da criptosporidiose, a sua alta taxa de infectividade, sendo que a transmissão hídrica é a mais comum, principalmente através da água potável de fornecimento municipal. Isso é uma informação bastante importante a ser considerada para a saúde pública. Apresenta um período de incubação de 1 semana, com todos os sintomas de parasitose intestinais, inclusive o processo febril, cuja persistência varia entre 1 a 2 semanas, com um processo autolimitado. Para pacientes portadores do vírus HIV, importante checar também, é um fator predisponente a ser acompanhado, é a concentração de linfócitos TCD4+, que geralmente nesses pacientes portadores de criptosporidiose, apresenta uma concentração superior a 180 células por milímetro cúbico, ok? O ciclo da criptosporidiose, assim como da isosporíase, ele se inicia com a ingesta de oocistos maduros. Esses oocistos, eles eclodem na luz intestinal, no lume intestinal, liberando os esporozoítos. Então, existe a fase de reprodução assexuada, acompanhada da fase de reprodução sexuada, sempre com os merozoítos se diferenciando em gametócito macho e gametócito fêmea, gerando oocistos imaturos, que são eliminados no ambiente, sofrem um processo de maturação em torno de dias, que pode variar até semanas, para estágio infectivo e amadurecimento, e aí novamente se tornam partículas ou cistos infectivos. Por isso que a ocorrência das coccidioses é muito baixa, porque esses oocistos, eles necessitam de uma fase de maturação ambiental. Então, são fases que esses oocistos eventualmente podem também se tornar inativados, por dessecação, por desidratação, por irradiação ultravioleta e assim por diante. Ok? Mas tem grande importância, uma vez que grande parte desses coccídeos, eles são disseminados através das redes de água, principalmente de água tratada, porque são partículas que apresentam resistência à cloração, ok?
Quanto à ciclosporíase, o principal agente etiológico é o Ciclospora caetanensis, que apresenta como fonte de infecção a água, frutas e verduras contaminadas, sendo que esses oocistos eles são eliminados nas fezes. O período de incubação geralmente é um período de incubação que pode variar de 1 semana, né? Sendo que, em termos gerais, de 1 a 2 dias, eles já se tornam partículas infecciosas. O diagnóstico clínico, ele cursa com um resfriado comum, com influenza, então muita atenção, né? Doutor, eu estou com um resfriado que persiste por muito tempo. E esse resfriado, ele está acompanhado de sintomas de diarreia e assim, vômitos, náuseas, flatulências e arrotos, o que já diverge de influenza, ok? Então, muita atenção. Geralmente, o diagnóstico laboratorial está apoiado em achados anatomopatológicos, sendo que as fezes não apresentam leucócitos nem sangue. O diagnóstico laboratorial basicamente ocorre através da coloração por Ziehl-Neelsen. Reparem que os oocistos de Ciclospora caetanensis, eles são bem menores quando comparado, por exemplo, a um cisto de Giardia ou a um cisto de Entamoeba histolíticas, apresentando também propriedade de autofluorescência. O ciclo evolutivo da ciclosporíase cursa de forma muito semelhante à das outras coccidioses, chamando atenção, né, para a ingestão do oocisto esporulado, que passou por uma fase de maturação ambiental, liberando os esporozoítos na luz intestinal, reprodução assexuada, sexuada, e novamente esses esporozoítos, esses oocistos, eles são depositados no ambiente na sua forma imatura. E apenas para finalizarmos, sobre a balantidíase, cujo agente etiológico é o Balantidio coli, que é o único ciliado causador da doença humana. Geralmente, pacientes portadores de balantidíase apresentam diarreia e principalmente colite inflamatória, sendo que a fonte de infecção principal são os grandes mamíferos, bem como alimentos e águas contaminadas, sendo que os seres humanos eles são hospedeiros incidentais da balantidíase. E conforme vocês podem observar nessa ilustração, né, gostaria de chamar a atenção para a forma bastante peculiar desses trofozoítos com os cílios associados à membrana plasmática. E o ciclo biológico da balantidíase cursa de forma muito semelhante ao da giardíase e da amebíase, chamando atenção para o estágio cístico, que é a forma infectante. No intestino delgado ocorre o descistamento, com a liberação do trofozoito no lúmen do colo e a proliferação deste trofozoito, que inclusive é capaz de invadir a parede do colo e se proliferar nesses espaços, ok? Chamando apenas atenção para uma estrutura muito peculiar do trofozoito de Balantidio coli, que é o citóstoma, que é uma estrutura muito semelhante a uma boca desse trofozoito. Ele apresenta, inclusive, algumas estruturas muito importantes associadas a vacúolos digestivos e vacúolos contráteis, ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Pessoal que está aqui presente? Pois não. Quem? A giardíase? Qual é o seu nome? Laura? A Laura fez uma pergunta muito interessante. Professora, a giardíase também tem forma extraintestinal? Olha, pode ter, mas é muito incomum. Geralmente, o trofozoito da giardia, ele invade o espaço intercelular e ali ele permanece, né? Mas ser disseminado de forma hematogênica, se houver algum caso, é um caso muito raro. Em linhas gerais, não tem disseminação hematogênica, não. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Pessoal que está em casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram da aula? Professor? Pois não? Acho que o senhor não me escutou, porque o microfone demorou para abrir um pouco. Eu tenho uma pergunta. Sobre a Entamoeba histolítica,
ela pode, no caso, entrar no hospedeiro tanto por meio da mucosa quanto por meio da boca? No Não. caso da parte oral? Quem fez a pergunta? Matheus. Matheus. Professor, a penetração, o contato da entameia histolítica pode ser tanto através da mucosa da pele, no caso, né, Matheus? Quanto da forma oral? Basicamente, a amebíase... Não, professor, é por... Pode perguntar, Matheus. Matheus? Bem, basicamente, o processo da amebíase ele ocorre pela ingestão de cistos. A ingestão de cistos, ou eventualmente a ingestão de trofozoítos que estão presentes em alimentos contaminados. Ok, Matheus? Oi, professor, minha bateria acabou. Pois não. No caso, era por meio eu estava perguntando por meio da mucosa, tipo olho, né? Não, basicamente oral. Uhum. E em relação à questão do fígado, né, que ele pode agir também, e o intestino, né, delgado e jejum. No caso ali, ele faz essa comunicação por meio da veia porta, da artéria hepática, como funciona ali? Isso basicamente, após a penetração pelo lúmen intestinal, esses trofozoítos, eles podem se disseminar principalmente para o tecido hepático. Geralmente a veia porta é um dos principais meios de disseminação. Show, obrigado. Ok, obrigado a você. Gostaram da aula? Quem gostou da aula aqui, levanta a mão. Sim. Aê, valeu, pessoal. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula. Agradeço muito a presença de vocês. Ok? Muito obrigado, professor. Boa tarde. Desejo a vocês um bom descanso e até a próxima. Tchau, professor. Muito obrigado. Bom descanso Obrigado você também. Obrigado. Tchauzinho, professor. Obrigada pela aula. Obrigado a vocês.